Vamos falar um pouquinho sobre alta performance. Por que esse tema está sendo buscado mais e mais pelas pessoas atualmente? Sabe-se que a quantidade de informações que uma pessoa recebe nos dias atuais está demasiadamente grande. Essas informações, elas são comparadas com um homem que viveu há 100 anos atrás. Então, esse homem que viveu há 100 anos atrás, ele recebeu a mesma quantidade de informações que você recebe em um dia atualmente. Então, você que está nos acompanhando nesse momento, buscando mais informações, está aí recebendo a mesma quantidade em um dia de que um homem recebeu há 100 anos atrás. Então essas informações elas são demasiadamente grandes, são intensas, é uma quantidade muito grande que você não consegue colocar no seu HD, na sua cabeça e colocar para funcionar e estar com esse funcionamento no seu trabalho, no seu estudo tão disparado, tão solícito e tão intenso que muitas vezes a nossa energia não consegue acompanhar essas informações. Então a alta performance que as pessoas estão buscando cada vez mais, elas tendem a trabalhar de forma que você consiga se adaptar a essas mudanças que aconteceram no mundo, para que você consiga manter saúde, qualidade de vida e ter resultados. Há pouco tempo atrás também nós poderíamos comparar um mega empresário, seria uma pessoa que estaria fadada a menos anos de vida do que o restante da população. Então, por quê? Porque as pessoas buscavam aumentar a produtividade no trabalho, na sua empresa, e rapidamente elas adoeciam, ou elas faziam patrimônio e depois não poderiam desfrutar desse patrimônio. Não é o nosso conceito de alta performance. A nossa alta performance ela está intimamente ligada à qualidade de vida. Então, para nós, alta performance sem qualidade de vida é uma ilusão. E nós queremos fazer você entender que cada um dos tópicos, dos 8 passos da alta performance que nós iremos abordar aqui, ele está também intimamente ligado à qualidade de vida. A qualidade das relações humanas, a qualidade de da relação de você com você mesmo, a qualidade da relação de você com o meio ambiente. Enfim, não pode existir, nós não entendemos a alta performance sem a qualidade de vida. Então, eu gostaria de deixar já essa premissa, essa atenção, para que você preste atenção nisso, para que não busque, se você está aqui me acompanhando e está buscando aumentar a sua performance no seu esporte, ou no seu estudo, ou no seu trabalho, mas não está gerenciando a sua qualidade de vida, pare, dê uma pensada, reflita e veja se é essa mesmo a atitude que você quer tomar. Isso ainda não faz parte do primeiro passo, eu ainda não entrei no que nós vamos trazer de conteúdo sobre os 8 passos da alta performance e qualidade de vida também. Eu gostaria de contar uma história para vocês que é sobre os limoeiros da vida. Então, os limoeiros da vida é para que você entenda que algumas mudanças elas precisam acontecer não somente na área física, no plano físico, digamos assim. Vamos imaginar que a sua vida é um pé de limão, um limoeiro. Então, a sua vida sendo como um pé de limão, você provavelmente não gostaria de limões. E aí você passa a reclamar.
e reclama porque os frutos da sua vida são sempre limões e você não gosta de limões, você gosta apenas de maçãs e você queria que a árvore da sua vida desse o fruto das maçãs. E você reclama desses limões, pragueja, brava aos quatro ventos e não quer que a árvore da sua vida produza limões. Vou só abaixar um pouquinho a tela aqui porque tá me incomodando um pouco. Eu tenho que ficar sempre assim para vocês me verem direito. Mas falando dos limões, então você reclama dos limões da sua vida e você gostaria que os frutos fossem maçãs. E aí você vai lá e tira todos os limões da árvore da sua vida e coloca maçãs. Só que quando você sai dali e chega no outro dia, aquelas maçãs já caíram e já apodreceram. E aí eu te pergunto, você que está em casa, por que as suas maçãs caíram? Por que você não consegue produzir maçãs? Por quê? Já que você quer tanto produzir maçãs e não aceita os resultados dos limões. Porque você precisa alterar as suas raízes. Se você não buscar mudar as suas raízes, mudar algo que está intrinsecamente ligado ao seu comportamento, você não vai conseguir mudar os seus resultados. Você pode até alcançar alguns resultados, mas não serão resultados consistentes. Por isso, nós conseguimos saber de histórias de pessoas que alcançaram um certo grau de sucesso em suas vidas, mas não conseguiram se manter no topo, não conseguiram se manter naquele grau de sucesso alcançado. Por quê? Porque elas, de certa forma, tiraram os limões da vida dela ali, mas aquilo não eram árvores de limões e colocaram maçãs. Ela não mudou as raízes delas. Ela não mudou aquilo que vai gerar o fruto. E no nosso caso, os seres humanos, o que nós precisamos entender, que nós precisamos mudar, é a forma como nós pensamos. Então nós temos a divisão entre os corpos físicos, emocionais, mentais e outros. Poderíamos até se restringir a esses três. Digamos que o âmbito físico são os frutos, são os resultados, e aí você pode avaliar como está a sua saúde. Eu não diria somente aquela boa forma de academia, mas como está a sua saúde, como está a qualidade do sono, como estão seus exames médicos de rotina, como estão até mesmo o seu peso, a sua disposição, a sua vitalidade para trabalhar, para estudar ou para se superar no seu esporte. Então o âmbito físico se resume nisso. Esse resultado seria uma das coisas dos limões, ou os resultados que você pretende alcançar também na sua empresa, ou também passar em um concurso, em um vestibular, qualquer área que você possa estar empreendendo esforços. Então, para que você consiga alcançar as maçãs da sua vida, é importante você entender que você precisa mudar as raízes. Então você não vai trocar somente os frutos, você vai mudar a forma de você pensar, a forma de você interagir e sentir o mundo, isso são as suas emoções. Então isso é importante para quê? Para que você consiga realmente produzir outros frutos no que chamamos as árvores da sua vida. E por que eu contei essa história para que você correlacione com alta performance? Justamente porque estão ali os seus condicionamentos, estão ali na sua mente, nas suas emoções. E estando ali, é ali que você precisa alterar para também alterar os resultados que você quer ver aqui no âmbito físico. Então, um dos calcanhares de Aquiles da alta performance que eu considero são as relações humanas, principalmente no que tange a comunicação. E isso vai ter muito a ver com os dois primeiros passos que eu vou trazer para vocês. Então, o calcanhar de Aquiles da alta performance, você já pode entender, são as relações humanas.
Nós podemos até pensar que nós somos animais mentais, mas nós ainda somos muito emocionais. Então, quem já travou contato com algum conteúdo de alta performance pode entender que nós compramos através das emoções, nós reagimos por um impulso através das emoções. Então, um dos calcanhares de Aquiles que atrapalham ou ajudam a alta performance são as relações humanas. Então, dentre esses dois primeiros passos, principalmente que eu vou trazer para vocês, eles têm muito a ver com as boas relações humanas. Vou falar um pouquinho sobre o primeiro passo. Então, o primeiro passo da alta performance é a receptividade nas relações humanas. Então, se você quiser anotar, estiver acompanhando e tiver um papel e uma caneta, desculpe, eu esbarrei aqui no tripé aqui da câmera, acabou balançando um pouquinho. Mas esse é o tempo. Você poderá ir lá pegar seu papel, sua caneta e anotar isso. Para quê? Para que depois você possa estudar. E se você tiver uma dúvida, você pode mandar. O André vai me falar aqui e a gente vai trocar uma ideia e ver se a gente consegue solucionar essas dúvidas. Então, o primeiro passo para a alta performance é esse: a receptividade nas relações humanas. Como eu disse, as relações humanas, as boas relações humanas, elas poderão te catapultar para um nível de performance que talvez você nunca nem tenha pensado que pudesse alcançar. Já se você se relaciona de uma forma negativa com as pessoas, você poderá baixar e muito a sua performance profissional, sua performance de estudos, sua performance no esporte. Para você ter ideia, eu já acompanhei atletas que se relacionavam muito mal com familiares ou com cônjuges. Já teve essas situações. E aí aconteceu que quando eu fiz o trabalho com eles, eles começaram a se relacionar melhor com as pessoas. E incrivelmente, sem que mudasse o treinamento era o mesmo, sem que mudasse a alimentação, sem que mudasse a sua rotina, ele apenas passou a relacionar-se melhor com as pessoas. Os resultados deles nas provas, nos treinamentos, melhoraram bastante. Então não é nada mágico, é apenas que você está economizando mais energia para melhorar os seus resultados. Mas o que a receptividade tem a ver com isso? A maioria das pessoas que eu conheço que se relacionam de forma negativa com as outras pessoas, geralmente são pessoas impulsivas, que elas não tendem a observar se as outras pessoas estão receptivas a elas, ou se elas estão receptivas àquele ambiente. Então ela chega e ela não observa se as pessoas estão aptas, abertas a receber o que ela traz de conteúdo, ou até mesmo a presença dela, ou a vibração dela. Ou até mesmo a própria pessoa precisa estar receptiva às outras pessoas, ao ambiente, ao conteúdo que elas estão travando contato. O segundo passo para a alta performance é você aprender a ofertar mais do que pedir. Então, esse segundo passo, ele também, como eu disse, está atrelado às relações humanas. E ele está também extremamente atrelado a esse primeiro passo. Então, como eu estava contando aquela história, se você chega em um local onde você não conhece ninguém, você foi promovido para um emprego novo, para uma partição nova, ou você mudou de equipe de treinamento na sua prova, no seu triatlo ou no seu esporte, mudou de equipe, são todas as pessoas novas agora. Ou você vai mudar de escola, agora eu vou fazer cursinho pré-vestibular ou cursinho pré-concurso, e aí eu chego num local novo e as pessoas não estão receptivas a mim, não estão receptivas à minha pessoa, elas querem competir comigo.
elas querem me maltratar e tem aquela falta de receptividade que você não sente. Então, como você vai aumentar a receptividade delas? É você aprender a ofertar mais do que pedir. Esse é o nosso segundo passo para a alta performance. Ofertar mais do que pedir. Se quiser escrever, esse é o momento. Oferte mais, peça menos. Oferte mais, peça menos. Você vai perceber que as pessoas vão gostar muito mais de você. E é tão bom saber quando as pessoas gostam da gente, nós ficamos tão felizes. Gostaria de abrir um parênteses aqui para falar um pouco sobre o sétimo passo, que nesse final de semana eu usei o sétimo passo, que é a pausa estratégica. E eu fui para uma fazenda de um amigo, ficar ali um pouquinho na natureza, repensar um pouquinho a vida. E lá nós sentamos e conversamos bastante com o avô do meu amigo. E é uma pessoa extremamente agradável. E em um dado momento nós estávamos conversando e ela de repente parou tudo, ela falou, cara, eu nunca te falei isso, mas eu gostaria de te dizer que eu te acho um cara extremamente especial, eu acho você um cara bacana, eu gosto muito da amizade que você tem com meu neto, você ajudou a transformar a vida do meu neto, e eu te acho um cara muito, muito bacana. Naquele momento vem até assim uma vontade ali de abraçar a pessoa que está tecendo aqueles elogios. E eu fiquei muitíssimo feliz. Naquele momento, toda a energia que eu queria recarregar das minhas baterias foram recarregadas e sobrou energia só de ouvir aquilo. Mas por que eu consegui aqueles elogios? Porque de tempos em tempos, sempre quando eu vou visitar aquelas pessoas, aquela família, a gente procura agregar algum valor na vida das pessoas. Nós precisamos deixar algo em que elas se sintam gratas por aquilo. Então, às vezes nós estamos pensando que eu comprar, passar na Cacau Show, ou na Copenhague, ou no qualquer outro, comprar um chocolate e levar para a pessoa. Pode ser que essa estratégia funcione bem. Mas o simples fato de você estar ali e eles chamarem você para almoçar e você se oferecer para lavar as vasilhas, aquilo já pode mudar bastante a concepção da sua pessoa, da sua personalidade, do seu comportamento. Ou até mesmo você está ali e perceber o que as pessoas têm e fazem de bom e elogiar. Já reparou como as pessoas elogiam muito pouco as outras? Então, isso é uma forma de você ofertar mais. Se você quer que as pessoas te elogiem, talvez você precise elogiar mais. Então, sempre, o segundo passo, ofertar mais do que pedir. Vamos agora para o nosso terceiro passo. Esse terceiro passo, ele também tem um pouco de a ver com as relações humanas. Mas ele tem algo que é principalmente na relação de você com você mesmo. Então, o terceiro passo, anote aí, é canalizar o poder da palavra. Então, você que busca alta performance, você que está buscando melhorar os seus rendimentos, você precisa aprender a canalizar o poder da palavra. Na medida em que você entende isso, você vai entender que a vida fica mais fácil também. Então, da mesma forma que você já aprendeu a ofertar mais do que pedir, você precisa também canalizar o poder da sua palavra. Por que eu estou linkando esses dois? Vamos imaginar uma outra situação hipotética aqui, onde você oferta mais do que pede. Então, você fala que vai ajudar e que você é uma pessoa disposta e que quer entregar coisas de valores para as pessoas, só que você não cumpre. Você não cumpre aquilo que você oferta, que você fala que vai fazer. Ou seja, você não está dando força para a sua palavra. E aí, consequentemente, você não vai estar atingindo os resultados que o segundo passo levou para você, entregou de graça para você. Por que valorizar, canalizar o poder da palavra é tão importante?
Imagine que na medida em que você promete que vai fazer algo para as pessoas e não faz, você se escuta. Você é a primeira pessoa que escuta aquilo que você verbaliza. E na medida em que você se escuta, e na medida em que você verbaliza algo e não faz, a tendência é de você próprio se enfraquecer. É de você próprio se desvalorizar. Além do mais, as outras pessoas também vão tomar essa mesma atitude. Elas vão enfraquecer as suas atitudes, o seu comportamento e não vão te valorizar. E você vai sentir isso nelas. Você vai perceber através das microcontrações musculares, faciais, que elas não estão botando muita fé naquilo que você faz, ou que fala, ou que disse que ia fazer e nunca fez. Então, observar o poder da palavra é um passo importantíssimo para que você aumente a sua performance. Eu costumo até dizer para as pessoas que eu geralmente passo um acompanhamento, nós temos aqui uma consultoria que nós ministramos para que as pessoas tenham mais resultado. Eu costumo dizer para elas, se elas esperam se tornar pessoas prósperas, elas precisam observar o poder da palavra. Por quê? A palavra, na medida em que você fala que vai fazer algo e faz, você ganha força. Ganhando força, ouvindo a você mesmo, você vai entender que você é capaz. Então, os obstáculos da sua vida, eles serão pequenos para você, porque você já foi treinando ao longo do dia a dia, do cotidiano e da sua vida, de anos, de todas as vezes que você falava que ia fazer algo, você ia lá e fazia. Assim, quando você fazia algo, você simplesmente melhorava a sua capacidade de realização. Você melhorava a sua performance. Porque você não duvida mais da sua capacidade. Agora, se você promete e não cumpre, você passa a duvidar mais. Porque você já se ouviu prometendo tanto e cumprindo tão pouco que você começa a duvidar da sua capacidade. Então é isso, canalizar o poder da palavra. De vez em quando eu olho aqui para baixo, só para vocês terem ideia, para eu deixei separado aqui para entregar, porque vai que eu fale aqui que entregaria 8 passos e esqueço de algum, né? Entrego 7. Aí eu não estaria valorizando a minha palavra, não é mesmo? Então vamos tentar aqui, por isso eu já deixei a minha colinha com esses 8 tópicos aqui para vocês. O quarto passo para a alta performance e para você aumentar a sua qualidade de vida é aumentar a energia vital. Esse quarto passo, ele tem um pouco a ver agora com as relações humanas, as relações com você mesmo, mas principalmente essa é a segunda etapa. Como que você vai aprender a canalizar a sua energia vital? Vamos entender primeiro como que funciona a nossa consciência. Como eu disse lá no começo, hoje nós somos ainda muito mais emoções, apesar das pessoas pensarem que é o contrário, mas o seu comportamento, 90% dele, em torno disso, é muito mais emocional do que mental. Está muito mais ligado ao seu subconsciente, às suas emoções, do que o seu racional, do que o seu consciente. Então, hoje a neurociência fala que 88% do seu comportamento, no seu cotidiano, o seu jeito de olhar, o seu trejeito, o jeito de conversar, o jeito de falar, está relacionado com o seu subconsciente, que é a parte do sistema límbico, é a parte mais animal, mais emocional dos seres humanos. Então, entendendo isso, você vai entender também como funciona a nossa energia. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para você em torno de como você vai aumentar a energia vital é você aprender a trocar a vontade pela necessidade. Entenda que você tem algumas necessidades como seres humanos, como ser humano. Então você tem uma necessidade física, você tem uma necessidade emocional, você tem uma necessidade mental.
Mas você tem também, e muito mais, vontades. Então eu conheço, por exemplo, pessoas que não precisam mais de comprar sapatos, mas se ela não for ao shopping, que é, segundo um grande amigo, o professor Joris Marengo fala, que o shopping é a catedral dos desejos. Se ela não for lá ao shopping comprar o sapato, ela não consegue nem respirar direito, porque as emoções dela são alteradas completamente. Ela realmente fica ofegante, ela precisa ir lá, ela acha que precisa, mas na verdade ela tem uma vontade mal educada. Então, na medida que você quer gastar menos energia, economizando energia, aproveitando a sua energia vital, você precisa entender que você precisa educar a sua vontade e atender muito mais às suas necessidades. Com isso, você vai aumentar em muito a sua energia vital e assim canalizando ela para aquilo que realmente lhe é importante. Quinto passo para a alta performance. O nosso quinto passo, nós vamos falar agora sobre a tomada de decisão com clareza. A tomada de decisão com clareza, ela também tem muito a ver com o nosso emocional. Não só a tomada de decisão com clareza, mas eu diria toda e qualquer tomada de decisão sua, toda e qualquer escolha, ela parte do seu sistema límbico, ela parte das suas emoções. Mas, se nós temos emoções, como usá-las ao nosso favor? Vamos pensar no seguinte. Eu nunca fiz Aikido, eu já pratiquei. No judô, quando eu puxo uma pessoa para aplicar um golpe, a tendência da pessoa é travar. Então, o que acontece, por exemplo, no Aikido? Uma pessoa que quer me agredir, por exemplo, eu vou aproveitar a energia daquela pessoa e transformar aquela agressão dela em um convite para que ela caia. Sendo assim, você aproveita a energia que chega até você e transforma ela em outra coisa. No judô tem esse princípio também, que é diferente um pouco do karatê. No karatê, se uma pessoa vai proferir um golpe, você dá outro golpe para defender. Assim, não é o que funciona para o nosso caso. Se por acaso você recebe uma energia emocional e essa energia você não canaliza ela de uma outra forma, não consegue transmutar, aquilo vai gerar um atrito. E esse atrito vai ser danoso para você também. Então, se por exemplo, você toma uma fechada no trânsito e a pessoa já cometeu um vacilo, um equívoco, às vezes fez até por querer, não é sempre, não acontece, às vezes nós pensamos que é por querer, por um condicionamento a gente xinga a pessoa e começa uma briga e às vezes sai até morte no trânsito por conta disso. Mas tomou uma fechada no trânsito, o ideal é você pegar aquela energia do susto, aquela emoção, talvez venha ali uma raivazinha, alguma coisa, e transformar aquilo em outra coisa, para você melhorar o seu resultado. Vamos entender um pouco o que é isso. Então eu separei aqui para vocês um quadro. Eu gostaria que vocês acompanhassem aí. Esse quadro, ele vai mostrar para você como você vai sublimar as suas emoções, como você vai transmutar as suas emoções. Então, toda vez que você estiver, por exemplo, pensando que aquela emoção é boa ou ruim, pare e pensa. Qual é o nível de atuação na sua consciência? Qual é o nível de atuação no seu organismo? Aquilo está deixando a sua decisão mais clara ou está deixando a sua decisão mais obscura? Está deixando a sua decisão mais difícil de ser tomada? Aí, se você ainda não tem a certeza, procure se recordar desse quadro. O sexto passo, só recapitular o quinto, que é tomada de decisão com clareza. Como? Sublimando as suas emoções, trocando emoções negativas por emoções positivas, beleza? Vamos lá para o nosso sexto passo. O sexto passo é a autossuficiência.
Esse é uma relação com você mesmo. Você poderia até se enganar que precisaria das outras pessoas, mas a autossuficiência, ela tem a ver com você mesmo. E a autossuficiência, ela precisa ser treinada. Você precisa se tornar autossuficiente nas relações afetivas, nas relações humanas, estar apto para ajudar. Você precisa se tornar autossuficiente na relação familiar. Eu já reparei que muitos pais não deixam os filhos se tornarem autossuficientes, porque eles dão tudo para aqueles filhos. E eles não entendem que um momento a vida vai cobrar que eles façam algo, e não que aqueles filhos peçam do pai. Não tem nada contra as pessoas quererem presentear os seus filhos, não é isso. Mas é importante entender e desenvolver nas crianças, ou até mesmo nos jovens, motivos para eles se tornarem autossuficientes e eles construírem o seu próprio patrimônio, eles construírem a sua própria performance. E a autossuficiência, ela é isso. Ela faz com que você se torne uma pessoa mais feliz, inclusive, porque no momento em que você se vê e se torna capaz, você desenvolve aquilo que nós chamamos de alegria sincera. E uma outra forma de fazer o caminho de volta na autossuficiência é você utilizar essa alegria sincera. Como? Uma das coisas é não reclamar, é não ser vítima das circunstâncias. Por quê? Porque quando você reclama, você se torna um verdadeiro e imenso imã de porcaria. O sétimo passo é as pausas estratégicas. Como eu disse para vocês agora há pouco, esse final de semana eu fiz uma pausa estratégica. Então, eu fui para a cidade dos meus pais e eu já havia até combinado com um amigo de nós nos encontrarmos na fazenda dele. Ele mora na fazenda, é um amigo que eu tenho desde criança, e lá nós ficamos praticamente offline. Nós ficamos praticamente, totalmente offline. E lá eu curti pôr do sol, eu curti a natureza, o silêncio, e esqueci um pouquinho sobre tudo aquilo que eu estou envolvido, que eu me envolvi com o passar do tempo, que são as coisas do meu trabalho, principalmente. E aquele momento eu pude conversar melhor com as pessoas, ouvir melhor as pessoas, estar receptivo, e principalmente eu recarreguei as minhas baterias. Não quer dizer um descanso físico. Pode ser até que eu durma menos numa pausa estratégica dessas. Mas o simples fato de eu parar um pouquinho, dar uma respirada e levar a minha atenção para um outro lado, lá nós conversamos bastante sobre a cultura da minha cidade natal, sobre as raízes da minha família. Então aquilo tudo recarrega as baterias e dá energia para que você corra atrás dos seus objetivos e continue o seu caminho, que pode ser árduo, mas que é necessário. Então, a pausa estratégica, ela funciona. Então, mesmo você, que já é um atleta, por exemplo, que treina com objetivos e tem os seus momentos de descanso, de tempos em tempos, por exemplo, você pode parar e tirar um momento para executar uma pausa estratégica, não pensar no seu esporte, não treinar nada, sabe? É você ir lá e ficar assim totalmente offline daquilo que você já faz rotineiramente. É você pôr a sua atenção em um outro lado. Aquilo dá uma espécie de aliviada. E o que estava saturado vai ficando mais limpo, vai ficando menos denso. E aí você lubrificou, digamos assim, os seus motores com uma nova bateria. Então, esse foi o sétimo passo para a alta performance, as pausas estratégicas. O oitavo passo, o último, e que você pode utilizá-lo fazendo todos os outros passos que eu falei aqui para você, é aumentar o foco no momento presente. Então, talvez você não esteja entendendo
o que eu esteja falando. Eu sei que quem já pratica o nosso método, quem faz as nossas técnicas, hoje nós falamos só de conceitos aqui. O nosso método ele é mais de 80% de conceitos. Mas as técnicas, elas nos dão um suporte para o quê? Para entender como funciona a natureza humana, a natureza do universo e aplicar isso na nossa vida, nas relações humanas, no trabalho, no estudo, nos esportes, enfim, em qualquer área. Então as técnicas dão suporte e os conceitos permitem que você mude a si mesmo e mude o mundo através do exemplo. E os conceitos fazem isso. Então esse conceito de aumentar o foco no momento presente, ele ajuda a você aplicar todas as outras etapas. Se você sabe para onde você quer ir, se você tem uma direção, isso fica mais fácil. Mas é importante você tirar um pouquinho as coisas do piloto automático e colocar atenção. Então aqui nós brincamos entre nós, da equipe, se a gente vai lavar a vasilha, a gente faz aquilo com muita atenção. Então você vai esfregar e reparar a força de atrito do bombril, tirando a sujeira. Parece viagem, né? Mas isso é algo que te dá bastante força. Uma outra situação, você vai cumprimentar um amigo, uma pessoa que não vê há muito tempo, uma pessoa querida, ou até mesmo as pessoas que você trava contato e não repara aquele momento presente, você coloca no piloto automático. O ideal é você aumentar o foco no momento presente. Então, se você for abraçar, abrace de verdade, sinta, olhe nos olhos, perceba, sinta esse momento de interação. Isso vai aumentar o seu foco no momento presente. Quando você estiver conversando, repare como você está conversando, repare como a pessoa está conversando. Quantas vezes você mesmo, eu inclusive, que também estou nesse caminho de alta performance, já fiz o seguinte, a pessoa falou o nome e eu não prestei atenção, porque eu não estava com foco no momento presente, eu estava vivenciando a fechada do carro que eu tomei há poucos minutos, ou eu estava pensando no futuro, aí a pessoa falou o nome para mim quando se apresentou e eu não prestei atenção, eu precisei perguntar de novo, e de novo, e de novo, às vezes acontece isso. Ou seja, você precisa aumentar o foco no momento presente. Quando você fizer isso, meu amigo, eu tenho certeza que você vai aumentar muito, muito, muito a sua força de realização, o seu poder de realização, a sua performance.